essa excelente notícia. O empréstimo DIP pode ser autorizado para o Vasco a qualquer momento. Vamos falar sobre oportunidade para o Cruz Maltino sair da zona do rebaixamento, novidades também no mercado da bola e muito mais. Antes eu peço, na humildade e na moral, se você não é inscrito aqui no canal, botão abaixo, inscrito, inscreva-se. Ative o sino das notificações, sempre na opção todos, deixa o like no vídeo, é muito importante para o nosso trabalho, é muito importante para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que o vídeo é importante e acaba recomendando para muitos Cruz Maltinos apaixonados. Obrigado! Galera, falar sobre o treino no CT Moacir Barbosa. O Vasco treinou na manhã desta segunda-feira, realizou algumas atividades, aquele recovery, aquela recuperação para os jogadores que foram titulares e também para os jogadores que não foram a campo, aquele treino, aquela atividade normal. E a preparação é para o jogo de quarta-feira. São Januário, o técnico Pedro Emanuel já falou que não vai abrir mão de nenhuma competição, que não vai abdicar de colocar o time com força máxima em nenhuma competição. Quero saber a sua opinião sobre esse tema, sobre esse assunto. Claro que todos os olhos estão voltados ao Campeonato Brasileiro. Já falando nisso, o alerta está ligado para geral. A gente tem que estar de olho porque está todo mundo no bolo. Os times que não pontuaram, outros que acabaram ali apenas empatando, está todo mundo ali no bolo. Está todo mundo no momento ali praticamente considerado de crise, alerta ligado, porque o São Paulo perdeu para a Chapecoense, fora de casa. O Vasco vai ter esse confronto lá na Arena Condá, é um jogo que o Vasco tem a menos, por conta dos jogos da Sul-Americana, e aí tem um compromisso lá. O São Paulo perdeu e são 10 jogos sem vencer. A tônica, e é claro que não podemos nos apegar nisso, jamais, o Vasco tem que fazer a parte dele, mas é que nas últimas temporadas, normalmente os adversários também têm feito maior esforço, para não se manter na elite do futebol. E acaba sobrando sempre para um grande. E aí tem o São Paulo que está a 10 jogos sem vencer, o Santos teve 3 vitórias nos últimos 10 jogos, o Grêmio 2 vitórias nos últimos 10 jogos, Internacional apenas 1 vitória nos últimos 10 jogos, mas o Vasco perdeu pontos no Campeonato Brasileiro para a Inter, perdeu 6 pontos até aqui para o Santos, vai ter confrontos diretos contra o São Paulo, Grêmio e Inter em São Januário e Grêmio na Arena, já na sequência. O Remo tem apenas 3 vitórias nos últimos 10 jogos e o Vasco 1 vitória nos últimos 10 jogos. Então, está todo mundo nesse bolo. O Vasco precisa fazer a parte dele. E seja mudar a chave, o comportamento no aspecto técnico, mental, no aspecto completo dentro de campo e começar a ganhar jogos. O jogo contra o Cruzeiro é crucial. Quem tem que entrar em campo contra o Cruzeiro no próximo domingo, no próximo sábado, aliás, é o time de Copas. É o mesmo Vasco que venceu do Olímpia, que se classificou contra o Fluminense na Copa do Brasil. Por quê? O Vasco tem a chance de sair da zona do rebaixamento. Eu tenho certeza. A gente está na zona desde o jogo contra o Atlético Mineiro, perdendo em São Januário por 1-0, gol do Vitor Hugo. O Vasco ficou a Copa do Mundo inteiro. Isso que é revoltante, isso que é frustrante, que deixa a gente muito revoltado e chateado. A Copa do Mundo inteira na zona e não saiu mais. Tenho certeza, se o Vasco sair da zona numa rodada, vai lutar para não voltar mais. Parece que quando você tá lá no poço, no fundo do poço que tá com uma lama, você fica ali atolado, preso na lama. Se o Vasco sair dessa lama, que é o Z4, não vai voltar mais. Esse tem que ser o pensamento. E aí o Vasco vencendo, vamos lá, qual é o cenário? Qual o melhor cenário para o Vasco sair da zona? O Vasco tem a chance de sair do Z4 ganhando do Cruzeiro, certo? 3 pontos, vai a 25. Bahia
ganhando do Internacional, Bahia na Fonte Nova e Mirassol perdendo para o Palmeiras. Palmeiras no Maião, né, querendo se distanciar do Flamengo. Então, são aí, é aquilo, cara. O cenário todo, como foi a rodada, ajuda o Vasco, mas o Vasco não se ajuda. Esse é o cenário. Né? É aquele velho ditado que a gente conversa entre os torcedores. Só depende do Vasco, mas o problema é esse. Só depender do Vasco. Então, assim, precisa mesmo aproveitar essa oportunidade. Vamos falar de boa notícia, porque o empréstimo DIP está, nesse momento, pelo desembargador César Cury, autorizado para ser aprovado, para ser destravado. Por quê? O desembargador César Cury, informação dos amigos do canal Podcast Cruz Maltino, do Dantesco, do canal Expresso 1923, cancelou o efeito suspensivo parcial ao recurso do Vasco e afastou a exigência da apresentação do relatório sumário da auditoria como condição para a tramição e análise do pedido do novo DIP. Na decisão, Cury determina que o processo retorne à quarta vara empresarial para regular o processamento e análise do financiamento, considerando as manifestações da administração judicial do Outdog e do GetCapper. A auditoria determinou anteriormente pela Justiça deverá continuar, mas não poderá impedir a análise e o pedido de financiamento. Então isso, né, com a ação do desembargador César Cury, em miúdos, né, no português claro, é para autorizar o destravar do empréstimo DIP ao Vasco. A decisão está nas mãos da doutora Simone Chevrandi, com a avaliação do GetCapper. Então, nesse momento, né, com a ação, com a atitude do nosso querido César Cury, o Vasco poderá ter aí o empréstimo DIP destravado e assim poder realizar as contratações, pagamento para se manter, pelo menos aí até o final dessa temporada e até desenrolar o leilão para que o Lamáquia possa efetuar a compra. Falando no leilão, a informação até confirmada pelo GE, do nosso querido Bruno Murito, é que, obviamente, o Lamáquia ele é o favorito para realizar a compra ali no leilão. O Lamáquia ficou surpreso com a repercussão da sua presença no Nubank Park para acompanhar o jogo contra o Palmeiras. O Lamáquia é vascaíno, gente. O Lamáquia é vascaíno. Ele não pode, sendo aí o principal a comprar a SAF do Vasco, está no jogo, tirar uma foto. Ele é o enteado da Leila. Ele não pode frequentar o Nubank Park. Então, assim, isso causou uma surpresa, a gente sabe, uma repercussão. É claro que o resultado incomodou muito, tá? O Lamáquia incomodou todos nós. Foi realmente a forma que o Vasco perdeu, né, nos deixa muito chateado na postura, principalmente o segundo tempo, o apagão ali em 8 minutos tomar 3 gols, mas agora é virada de chave. Quem viralizou numa entrevista foi o Payet, tá? O Payet, ele demonstrou a sua identificação com o Vasco e na sua coleção de trocas de camisa, né, que é a atitude que os jogadores têm no final da partida, o Payet, ele chamou atenção em demonstrar tamanho respeito ao Vasco. Ele não coloca ali na sua coleção, por exemplo, camisas do Botafogo, do Flamengo, do Fluminense. Tá ali a camisa do Vasco, salvo engano, era até a camisa do Felipe Coutinho, e o Payet chamou atenção com essa atitude de respeito e tamanha identificação do francês Dimitri Payet. Para a gente fechar aqui agora o nosso giro de notícias, quem está a ficar livre no mercado é o Renato Kaiser do Vitória. Informação do jornalista Vene Casagrande, Renato Kaiser recusou 2 ofertas do Vitória para renovar o vínculo e vai assinar o pré-contrato com outra equipe a partir de setembro. O atual compromisso com o Vitória vai até março de 2027. O atacante já recebeu sondagens, propostas de clubes brasileiros, também do exterior, mas ainda não definiu
o futuro. Então, o Renato Kaiser, esse cara, né? Centroavante, cara que faz gol. E aí, obviamente, ele rescindiu as propostas de renovação para poder assinar um pré-contrato com outra equipe. E aí, torcedor? Renato Kaiser seria uma oportunidade? Coloca aqui nos comentários.